Olá! Neste tutorial estaremos vendo como é o processo de criação de um rodapé e sua inserção em paredes dentro do nosso projeto. O rodapé em questão que eu irei ilustrar, eu peguei uma imagem aqui na internet, então ele não é de minha autoria, mas só para a gente ter uma base, um exemplo que a gente pode usar para estar configurando, ok? Bom, então vai ser esse aí da imagem. Então, inicialmente, eu vou criar as paredes aqui nas quais ele estará sendo inserido. Então, ó, cliquei aqui no comando wall, uma parede de 20 centímetros, posso deixar assim do mesmo jeito. Vou fazer aqui uma sequência de paredes, a exemplo do que eu tenho lá no preview. Então, é mais ou menos algo assim, né? Então, acho que eu tenho mais isso aqui. Lógico que estou fazendo bem grandão, mas a gente pode ajustar, ok? Bom, então eu tenho aqui essa parede aqui, vou criar uma linha de referência aqui só para ir ajustando as medidas. Por exemplo, vou botar aqui 2 metros, estou em milímetros. Aí vou clicar aqui, vou definir que esse comprimento dessa parede aqui, bom, vamos ver na imagem aqui, deve ter 1,5 m. Não deve ser tudo isso, mas vou chutar, né? Aqui também eu tenho mais ou menos, acho que os mesmos 2 metros ali. Então vou colocar aqui, ó, 2000. Repara que eu estou em milímetros, né? Então não tem problema. Eu vou reduzir aqui para um tamanho também no olho mesmo, vou botar direito, né? Um tamanho no olho. E essa profundidade aqui, no caso esse afastamento aqui, eu vou configurar para 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros, o mesmo aqui do fundo, ok? Bom, então ó, eu tenho essa situação aqui, vou criar um piso, né, só para as paredes não ficarem desconectadas, né? Bom, então você pode ver que eu tenho mais ou menos a mesma situação que eu tenho aqui na nossa imagem de referência, certo? Bom, eu vou só ajustar aqui a altura das paredes, colocar elas para 3 metros de altura, 3.000, né? Bom, configuradinho aqui. Então, eu vou estar dando início agora ao processo de criação desse rodapé. Para você inserir um rodapé em uma parede, você tem duas formas de fazer isso. Esse rodapé ele pode estar vinculado à estrutura da parede ou ser inserido nela de maneira independente. O processo que eu vou estar mostrando agora é o processo independente, ou seja, ele não tem relação direta alguma com a composição da parede. Então, ele pode ser inserido em qualquer parede, em qualquer posição, qualquer sentido, independente do tipo que você está usando, ok? Do tipo de parede na qual ele está sendo inserido, beleza? Bom, então para você inserir esse tipo de rodapé, ou esse tipo de elemento que vai fazer, nesse caso, vai fazer papel de rodapé, você tem aqui na aba Arquiteto e no painel Building, dentro do comando Wall, clicando nessa setinha, o comando Wall Sweep, ok? Bom, esse comando é que vai dar origem exatamente aos elementos que a gente classificou como rodapé. Então, novamente, ó, wall sweep, e você vai reparar que ao aproximar o seu cursor sobre a sua parede, tá? Ele vai automaticamente projetar esse elemento, esse wall sweep, sobre a sua superfície, exatamente na altura em que se encontra o seu cursor. Bom, você pode reparar que ele tem um perfil, né, quadrado. É exatamente esse perfil que nós temos que definir para que ele tenha exatamente a forma e as dimensões do rodapé que nós iremos criar, perfeito? Então, inicialmente, eu vou clicar e inserir esse wall sweep aqui. Então, ó, cliquei.
repara que não está aparecendo aqui e aparece um sinal de proibição no meu cursor. Significa que eu já cliquei nessa parede e mesmo não estando vendo, tá, ele já está inserido ali. E esse sinal de proibição indica que eu não posso clicar mais uma vez nessa parede, porque não será inserido um wall sweep. Mas se eu levar o cursor a uma outra parede, ó, automaticamente ele projeta essa continuidade a partir daquele original que eu comecei. Então, ao clicar, ó, eu já tenho a sequência. Então, se eu der continuidade, ó, ele automaticamente vai inserindo esses wall sweeps nas paredes em que eu for clicando. Para finalizar a inserção, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão Restart Wall Sweep. Repara que ele deu fim àquela sequência de wall sweeps que eu criei, mas ele permanece no comando. Se eu não quiser mais usar o comando, basta dar um ESC para finalizar a sua criação. Então, ó, eu tenho exatamente esse elemento que ele chamou de cornice, né? Onde você pode ajustar posteriormente a altura na qual ele vai estar inserido. Seja através dessas cotas, como você viu, que eu acabei de modificar, ou aqui na janela do Properties, a partir desse campo chamado Offset from Level. Ó. Se eu botar aqui 500, automaticamente ele vai ter a altura de 500 a partir do nível do meu projeto. Perfeito? Bom, mas não é esse camarada que eu quero criar. Eu quero criar exatamente o rodapé que está lá na minha imagem. Então, a gente vai determinar uma altura aproximada com esse mesmo desenho, uma espessura aproximada, para que a gente possa criar esse camarada. Mas por que eu fiz, então, essa inserção desse wall sweep antes de criar o meu? Primeiro, para você ver o processo de inserção, né? É bastante simples, e para você visualizar, antes de dar início a essa criação, qual o item, qual a propriedade desse wall sweep que define as dimensões e a forma de um novo wall sweep que você vai criar e irá chamar de rodapé. Então, ó, eu vou selecionar esse camarada aqui, e se eu entrar nas propriedades aqui, clicando no botão Edit Type, você vai ver que você tem uma série de configurações. Eu vou estar falando delas mais para frente ou em outro tutorial. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente aqui no campo Construction, a linha Profile. É exatamente essa linha, ou melhor, esse tipo de objeto que define a forma do seu wall sweep. No nosso caso, que vai definir a forma e as dimensões do nosso rodapé. Então, nós iremos criar agora um novo tipo de profile para criação desse rodapé. Então, vou cancelar essa janela, vou sair aqui da seleção e venho aqui no Application Menu, clico na setinha do comando New e seleciono a opção Family. Nessa janela onde temos os templates para modelagem de novas famílias de componentes, tá? Eu vou procurar um arquivo chamado Profile. Então, repara aqui, ó, tenho aqui o meu arquivo Profile. Selecionado o meu arquivo, basta eu clicar no botão Open, que eu estarei sendo transportado para um novo arquivo. Repara que eu não me encontro mais no projeto, e sim no arquivo onde eu irei criar o perfil que dará forma ao meu rodapé. Então, para isso, eu tenho aqui, ó, o comando Line. Vou clicar e criar, ó, uma linha. Repara que a unidade ela está em polegadas fracionárias. Então, sem precisar cancelar o comando, eu vou acionar o comando Project Units, vou digitar aqui UN e vou ajustar essas unidades para milímetros. Vou botar aqui 2 casas decimais. Pronto, ó. Então, ainda estou no comando, cliquei, tem a unidade em milímetros. Então, vamos supor que a altura desse rodapé seja de 25 centímetros. Então, vou botar aqui, ó, 250 milímetros.
A espessura que ele tem aqui, me parece aí que deve ser mais ou menos uns 15 milímetros, 1,5 cm, tá? Então, ó, vou colocar aqui 15 e vou descer e fazer um retângulo aqui. Para a gente criar exatamente esse detalhe, esse dente aqui, torno acionar o comando line. Poderia ter dado continuidade, mas estou optando por fazer parte por parte. Então, ó, eu vou criar aqui um novo... Vamos ver aqui. Eu vou criar aqui, ó, com 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, tá? Uma linha, vou fazer ela com uma profundidade aqui de uns 5 milímetros. Essa altura vai ser de 100, né? E aí vou fechar aqui. Então, ó, tem mais ou menos esse desenho ali. Então, repara que essas medidas eu estou tirando no olho, tá? Então, não me cobra nesse ponto, não. Mas eu vou agora definir esse dente, né, que dá aquele desenho bonitão ali que está na imagem. Então, ó, tá aqui a definição, tá, do perfil, da forma do meu rodapé. Repara que esse perfil e qualquer outro perfil que você venha criar para usar no comando wall sweep ou em qualquer outro comando que te peça esse mesmo tipo de objeto, ele é composto exclusivamente de linhas, nada mais do que isso. Lembrando que essa forma, essa seção do perfil que você desenhou, ela tem que estar rigorosamente fechada, perfeito? Então, para dar continuidade aí, eu vou salvar essa forma aí, vou criar nessa pastinha aqui vou salvar direto nela, então vou chamar de perfil rodapé 1 e vou clicar no botão Save. Para carregar esse camarada para dentro do meu projeto, clico aqui no botão Load into Project Enclosed. Prontinho. Então, ó, atualmente eu me encontro na floor plane do nível 1, né? Vou entrar aqui na perspectiva, que vai ficar melhor para nós visualizarmos essa modificação. Então eu vou selecionar aqui esse camarada existente e vou criar um novo a partir dele, para que eu não tenha que inserir novamente. Então, selecionei ele, clico aqui no botão Edit Type e vou duplicar. Vou chamá-lo de rodapé 25 centímetros. E no campo Profile, eu vou definir qual o perfil que eu vou estar usando, que é exatamente o perfil rodapé 1 que eu criei. Feito isso, ó, vou dar um OK. E eu tenho aqui, ó, exatamente o rodapé com o desenho da nossa imagem. Basta eu ajustá-lo para a altura próxima ao piso. Vou mudar aqui o meu modo de visualização. Então, ó, tá aí meu rodapé criado. Caso você tenha necessidade de complementar o desenho, como assim? Se você reparar, faltou inserir o rodapé nessa face. Basta você clicar sobre ele e aqui você clicar no botão Add Remove Walls. Como o próprio nome indica, se você clicar numa parede que não possui o rodapé, será inserido um segmento nela. Se você clicar numa parede que já possui o rodapé, esse rodapé será removido. Então, ó, vou clicar nessa parede aqui, ó, ele inseriu. Vou clicar nessa aqui, ó, que já tem o rodapé, ele removeu. Ok? Vou tornar a selecionar aqui e complementar esse meu desenho. Tranquilo? Bom, uma outra situação é criar o rodapé nessa face da parede. Então, para isso, eu vou prolongar um pouquinho aqui o meu piso.
É obrigatório fazer isso? Não, mas só para o desenho ficar melhor visualizado. Então, se você observar, se nós tornarmos a acionar o comando wall sweep, eu consigo inserir um rodapé desse outro lado da parede. Só que ele vai proibir que eu insira nessa face. Repara que eu cliquei 2 vezes e entrei na edição da parede. Então, como eu consigo fazer o rodapé nessa face? Bastante simples. Ó. Vou ajustar a altura desse camarada aqui que está do outro lado, para dar início a esse processo. Então agora, ó, vou clicar nesse rodapé. Podia ser no outro? Podia, sem problema. Então, cliquei nesse rodapé e logo em seguida eu clico nesse botão aqui, ó, Modify Returns. Quando eu clicar nele, basta você trazer o cursor aqui e você verá que esse perfil aqui no final do rodapé, ele vai ficar destacado assim que você aproxima o cursor dele. Ó. Então, assim que ele estiver destacado, você clica e você vai observar que houve um prolongamento no seu rodapé. Tendo acontecido isso, basta você sair do comando, selecionar o seu rodapé e através desse grip localizado aqui na base, basta você arrastar ele até que ele se encontre com o outro no lado oposto da parede. Ao soltar o botão, ele automaticamente, ó, faz exatamente essa virada aqui. Eu consigo fazer eles dois se juntarem? Consegue. Se você trouxer aqui, ó, opa, desculpa, esse aqui para cá e esse aqui para cá, ó, você consegue fazer esse acabamento aqui. Perfeito? André, não gostei. Não tem problema. Você deixa esse camarada aqui inalterado. Eu dei um Ctrl Z. Seleciona ele e clica no Modify Returns. Clicando, ó lá, ele automaticamente faz esse acabamento. Então, você pode recuar esse camarada aqui e esse aqui fazer com que eles se encontrem. Acho que eu exagerei um pouco aqui no movimento, mas é só recuar um pouquinho. Ó. Então, eu tenho o encontro deles dois. Essa linha, quando você renderizar, não vai ter problema nenhum, porque ela não vai aparecer, lógico, a menos que eles tenham um material diferente, que é geralmente meio difícil de acontecer. E caso você não queira que essa linha apareça no seu desenho, lembra que você pode usar o comando Linework para estar ocultando essas arestas aqui, beleza? Bom, então está aí criado e inserido o nosso rodapé de acordo com a imagem sugerida. Qualquer sugestão de tutorial, qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e marca o sininho para você receber notificações de novos tutoriais. Um grande abraço e até o próximo.